Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema da mobilidade urbana e para isso a gente convidou o Daniel Valença, da Amiciclo, Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, e temos a presença também do Sidney Schreiner, que é diretor executivo de planejamento da mobilidade do Instituto da Cidade Pelópidas Silveira. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Eu inicialmente gostaria de perguntar a função desses órgãos, né? A gente tem um órgão ligado à prefeitura do Sidney e tem uma associação, né, ligado à questão dos ciclistas. Poderia dizer um pouquinho para nós como é que é essa associação, o papel dela, a Amiciclo? Olá, a Amiciclo, a Associação Metropolitana de Ciclistas daqui do Recife, da região metropolitana, é uma associação que foi criada a partir da sociedade civil, a partir de movimentos sociais, como a Massa Crítica, que é um movimento que tem no mundo inteiro, e a gente resolveu reunir os ciclistas para poder ter mais força e debate, e dialogar com o poder público e conseguir colocar as pautas da bicicleta. Então, nossa missão é realmente transformar as cidades por meio da bicicleta em ambientes mais justos, democráticos e saudáveis. São um grupo de vários ciclistas, é isso também, que fazem, né, também atividades também pela cidade? Ou... Sim, a gente tem um grupo de ciclistas do dia a dia, né? A gente geralmente são pessoas que usam bicicleta para o trabalho, casa de trabalho, e que no seu tempo livre se voluntariam para fazer atividades. Então a gente faz um trabalho de pesquisa, fazemos trabalho também de mobilização de pessoas para algumas ações de rua, né? E também fazemos outros trabalhos como incidência política, participando de reuniões, participando de debates com o poder público, por exemplo, no Conselho das Cidades, uma instituição do poder público decisória, onde a gente faz parte para poder tentar incidir a bicicleta nos planos. Sidney, o Instituto Pelópidas Silveira e a ligação dela com a questão do planejamento, fundamentalmente, né, da cidade do Recife, né? Exatamente. O Instituto ele é o braço técnico da Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura do Recife. Ele é o responsável pelo desenvolvimento dos planos da cidade, do plano diretor, do plano de mobilidade, todos os outros planos urbanísticos que são previstos no plano diretor. Fala um pouquinho para nós da importância desses planos, o que significa isso para os destinos da cidade, como é que se organiza a própria mobilidade também, né? O plano diretor e o plano de mobilidade, eles são instrumentos previstos por uma lei federal, né, o Estatuto da Cidade, e pela Política Nacional de Mobilidade Urbana. Eles são os instrumentos que definem as diretrizes de desenvolvimento da cidade, tanto na questão do uso do solo, quanto na mobilidade urbana propriamente dito. Faz parte do desenvolvimento desses planos uma série de estudos para entender as demandas da cidade, tanto com relação ao crescimento, aos serviços públicos, quanto às necessidades de deslocamento da população para o trabalho, para a educação, para o lazer, para todos os motivos, né, que geram as viagens que a gente faz durante o dia. Chama a atenção, né, a cidade do Recife, outras também podem ter esse aspecto, mas o Recife também é bastante notável a questão da verticalização, né, como é que você pode falar um pouquinho sobre esse histórico, né, dessa verticalização, um pouco, como é que chegou a isso, qual o papel de um plano diretor, falhou algo no plano diretor para tentar, de alguma forma, ou tem os aspectos positivos disso, aspectos negativos dessa concentração excessiva na verticalização dos edifícios, por exemplo? A verticalização, ela é um instrumento para você gerar um adensamento populacional nas cidades que viabiliza uma série de serviços, uma série de habilidades que a cidade vai disponibilizar para você atender as demandas diárias da população. Em alguns casos, isso acontece um super adensamento, né, e aí a gente tem externalidades negativas, que é o que está acontecendo nas grandes cidades, não só no Brasil, mas no mundo todo. O plano diretor ele vem como um dos instrumentos para regular esse adensamento, tentar equacionar a capacidade de suporte da cidade, das infraestruturas da cidade, com a quantidade de pessoas que vivem nessas regiões. E, inclusive, o próprio plano diretor ele funciona em conjunto com uma série de outras legislações, como lei de uso e ocupação do solo, alguns instrumentos urbanísticos que permitem que você faça uma melhor regulação, um melhor controle, uma fiscalização, a definição de parâmetros construtivos para as diferentes áreas da cidade, buscando sempre o equilíbrio com a capacidade de suporte.
E sobre o trânsito aí, que o pessoal da bicicleta certamente tem coisas muito interessantes para nos colocar, né? Como é que tem visto esses últimos anos? Eu me lembro que eu cheguei aqui em Recife em 2001 e a gente se movimentava assim, mais ou menos, ainda era bastante diferente. A gente tinha problemas, mas parece que mudou muito, né? Nesses últimos 17, 18 anos, né? Como é que vocês estão vendo essa percepção dos problemas da mobilidade? Até fazendo um link, né, com a questão da verticalização, para além de adensar as pessoas, que não necessariamente é uma verdade, tanto que Brasília Teimosa é um dos bairros mais densos do Recife, sem precisar da verticalização excessiva, foi uma verticalização feita, focada no carro, né, a partir do plano diretor de 98, se obriga a colocar uma quantidade certa de vagas para cada apartamento. Então, com isso, você estimula muito o uso do carro. Tem apartamentos aí com 3, 4 vagas na garagem, obrigatórios por lei, porque também não são cobrados o IPTU dessas vagas de garagem e nem se paga condomínio por isso. Então, é uma área que é livre e uso exclusivo dos automóveis. Mas é uma área que poderia ser, né, é uma área de ocupação, está ocupando a área da cidade em estacionamentos, né, 2, 3 carros. Exato, isso aí causa não só esse grande acúmulo aí de veículos nos locais, como também problemas da drenagem. Então, a gente começa a ver que Recife começa a ter alguns problemas com isso, da drenagem, de estar alagando as ruas, também dessa questão de estar cada vez tendo mais mosquito também, vem com esse saneamento, dessa falta de saneamento com a verticalização e com as drenagens. Então, a gente vem daí e, para além disso, né, a gente vê que teve muito estímulo ao uso do automóvel na cidade de 2001 para cá, por exemplo. Como a gente pode ver, tanto um estímulo federal na questão das reduções dos impostos, como os estímulos locais. A gente fez um trabalho de pesquisa e de 2003 até 2016, a Prefeitura de Recife gastava 90 milhões só com asfalto. Para você ter uma ideia, comparando com isso, com bicicleta, o uso era de 200 mil, 300 mil reais para ônibus, 200 mil para bicicleta. Então, o investimento para o uso do automóvel é muito grande. Haja visto, por exemplo, a Via Mangue, que também foi criada há muito tempo, que os prefeitos até fizeram uma certa disputa de quem era pela paternidade daquilo ali, né? O João Paulo com o Geraldo fazendo aquela disputa pela paternidade, e aquele ali foi um grande desperdício de dinheiro. R$500 bilhão usado para 6 quilômetros de via. Né? Foi muito caro, seria isso, 500 milhões, foi 500, na época 500 milhões. 500 milhões de reais. É bastante dinheiro, né? Muito dinheiro. Para você ter ideia, o Plano Diretor Cicloviário, que é um dos planos que a gente luta para que aconteça na região metropolitana do Recife, ele custaria em sua totalidade 590 quilômetros de ciclovia, custariam 340 milhões. Um dinheiro que sobra ali daria para doar umas 400 mil bicicletas. Então, é um desperdício muito grande no investimento em 6 quilômetros ali de avenida de trânsito rápido. Né? Além de todos os outros desperdícios. Então, a cidade está investindo hoje no automóvel ainda, em vários aspectos. A gente vê, por exemplo, a contratação dos orientadores de trânsito, conhecido como os amarelinhos. Então, é um contrato de 16 milhões por ano para avisar o motorista para sair do WhatsApp quando o sinal abre, porque o sinal abriu, ele já é treinado, abriu é para começar. E aquilo ali está ali só para apitar, para puxar, para acelerar o trânsito, ou seja, não está realmente trazendo a segurança para o trânsito, né? Como é o papel, por exemplo, de um agente de trânsito que pode, em suas eventualidades, né, punir certas infrações, né, para que as pessoas não voltem a fazê-lo. Sim. Sidney, vamos falar um pouco desse histórico, Sim. disso aí tudo? A gente vê, não só no Brasil, em vários países do mundo, ocorreu esse processo de focar no automóvel como uma grande solução de mobilidade urbana. Em outros países já ocorreu o contrário, se investiu em transporte público, em outros na bicicleta. E aqui no Brasil foi um foco muito grande no carro. A gente está num momento de mudança desse paradigma, existem diversas tentativas de se mudar esse entendimento da mobilidade urbana, tentar diminuir essa dependência do automóvel. Inclusive, o plano de mobilidade, eu acho que ele é um passo muito grande nesse sentido. A gente tem, inclusive, dentro da política municipal de mobilidade urbana, existe um item que é o desestímulo ao transporte motorizado individual, explicitamente colocado. E a gente, como o Daniel até mencionou, houve um investimento muito grande em infraestrutura focada no carro, e nesse momento a gente está tentando fazer essa inversão, né, disponibilizar mais espaço para o transporte público, para a bicicleta, para o pedestre, que são modos sustentáveis de deslocamento na cidade, mais adequados. Existe hoje uma
uma inversão, né? A nossa última pesquisa de origem e destino de 2015, ela mostrou que em torno de 50% da população utiliza o transporte público, enquanto próximo de 25% utiliza o carro. E quando a gente observa a ocupação do espaço público, não é nem o contrário, né? É muito maior a ocupação do carro do que do transporte público. A bicicleta ainda tem um espaço reduzidíssimo e o pedestre, a gente conhece a situação da calçada no Recife, né? É um problema muito sério também. Então, o momento agora, e isso é refletido tanto no plano de mobilidade quanto no plano diretor, os dois estão em desenvolvimento nesse momento, se vê essa tentativa de mudança desse paradigma. Por exemplo, a questão do estacionamento como uma diretriz de projeto, né, estabelecendo quantidades mínimas de estacionamento, a tendência é que isso mude. Inicialmente, o que era o mínimo se torne o máximo e, a partir daí, inicia um processo de redução. É claro que a gente entende que não basta só reduzir o estacionamento, a gente tem que desincentivar o uso do carro também. Sim. E para desincentivar o uso do carro, a gente precisa oferecer alternativas para a população. E aí é onde entra um investimento pesado em implantação de faixas exclusivas de ônibus, que é um grande instrumento de melhoria da eficiência, da qualidade do transporte público. Que várias cidades implantaram, né? Exatamente. Essas faixas Inclusive, exclusivas, os corredores de ônibus. Corredores e faixas exclusivas. Eles são o investimento mais barato em termos de infraestrutura, que tem um rendimento, que tem um benefício para a população muito grande. A gente vê pelos dados das faixas que foram implantadas no Recife, aumentos significativos de velocidade dos ônibus que se refletem em redução de tempo de viagem. Como esse é o modo mais utilizado na cidade para o transporte, a quantidade de pessoas beneficiadas é muito grande. Então, se você observa a quantidade de espaço que é dedicada hoje ao carro e a quantidade de espaço que é dedicada ao ônibus, a implantação das faixas exclusivas ainda não reverte esse cenário, mas já promove uma melhoria da eficiência, onde as pessoas vão ficar menos tempo no ponto de ônibus esperando o ônibus, elas vão ficar menos tempo dentro do ônibus viajando, elas vão ter menor exposição a situações de segurança, vão ter menor exposição a situações de desconforto. Nossos ônibus ainda não têm uma qualidade muito alta, a gente precisa investir em melhorar a qualidade do próprio veículo, né, para que as pessoas que já passam mais tempo no ônibus do que no carro tenham pelo menos uma condição de conforto melhor nesse tempo que elas estão ali. E os sistemas BRT, assim, como é que vocês avaliam? No início tinha algumas questões, algumas críticas, depois como é que vocês avaliam esse sistema hoje? Olha, o sistema de BRT ele é extremamente eficiente quando implantado dentro das diretrizes operacionais que são propostas. A gente tem um problema muito grande hoje para implantar um sistema de BRT numa área urbana, porque as intervenções são muito pesadas, você precisa segregar o sistema inteiro, você precisa implantar estações, tem toda uma questão operacional de bilhetagem eletrônica que precisa estar funcionando. Então, é um sistema que é eficiente, mas ele demanda uma manutenção muito grande. E é um sistema que, quando implantado, sem atingir a totalidade da extensão do sistema, ele fica comprometido. No Recife, hoje, a gente tem alguns trechos de BRT que funcionam em tráfego misto e que comprometem o resultado geral da viagem do ônibus. Então, a ideia seria a gente tentar evoluir para um sistema de BRT completamente segregado. Quer dizer que eles estão ainda com uma incompletude, assim. Exato, não estão realizados no sentido... E existem alguns fatores que influenciam essa situação. Por exemplo, a finalização dos terminais, que eram necessários para haver uma reestruturação das linhas e que foi completado agora. Então, existe um processo de modificação das linhas de ônibus que permite você tirar linhas convencionais para dar a segregação necessária para o BRT, se tudo der certo. E, a partir daí, a gente com o aumento da velocidade, você aumenta a capacidade operacional do sistema e você dá uma melhoria de conforto para a população, menor tempo de viagem e todos os benefícios que o BRT apresenta. Na verdade, quando a gente pega a questão do manual, né, de implantação dos BRTs, né, a gente vê que o BRT que foi implantado aqui, na verdade, não pode nem receber esse nome, assim também desse Jaime Lerner, que é um dos idealizadores do BRT. Paraná, né? Isso. E aí, o que a gente tem hoje, na verdade, é um ônibus com linha exclusiva, com a parada
que gastou-se muito dinheiro para fazer uma parada de ônibus, cheio de ar-condicionado, com mármore e tudo mais, e que ele não ganhou o básico, que é a segregação total. Então, um BRT que vem da Caxangá, no corredor leste-oeste, ele chega no final da Benfica e ele fica tão engarrafado quanto os carros. A gente mesmo que transita de bicicleta, a gente consegue passar vários ônibus BRT, por exemplo, hoje, vindo para cá, eu passei por 5 ônibus BRT que estavam parados, em sequência, parados na Rua do Riachuelo. Então, Tu veio de bicicleta? Vim de bicicleta. O sistema não está preparado para isso. E, para além disso, o manual ele deixa bem claro que o BRT ele é feito para atender ao usuário de ônibus. E quem é o usuário de ônibus? Ele define que são as pessoas que usam as calçadas primeiro até chegar ao BRT, são as pessoas que podem ir de bicicleta até o BRT. E ele não atendeu isso, pelo contrário, na Caxangá foi reduzida as calçadas para poder botar o BRT, quando o manual diz o contrário, que a gente deve ampliar a calçada nos pontos próximos para que a gente tenha uma integração com o modo de transporte. Ele também diz no manual que é preciso ter ciclovia onde há um corredor de BRT, senão os ciclistas vão acabar usando a faixa e diminuindo o rendimento do uso do BRT. E, mais uma vez, se a gente pegar na Caxangá, no corredor leste-oeste, a gente participou de reuniões onde tem o projeto para a implantação da ciclovia na Caxangá, ela não foi implantada. Então, isso acaba com que os ciclistas continuem no tráfego misto, né, e procurando um local mais seguro, migrem para a faixa do BRT. Então, isso diminui o rendimento do sistema e não atende o usuário, que é o maior usuário do BRT, antes de tudo, vai ser um pedestre. Será que se é possível ainda instalar a ciclovia lá na Caxangá? O plano de mobilidade está olhando, tentando fazer uma amarração desses projetos, de forma que a gente consiga integrar, principalmente, os modos de transporte ativos, que é a caminhada, a bicicleta, com o transporte público. Isso significa que a gente vai tentar criar diretrizes para desenvolvimento de calçadas e rede cicloviária integrada com o transporte público, principalmente o de média e alta capacidade, que é o caso do BRT e do metrô. Isso é uma coisa que é o básico da mobilidade urbana, a calçada, o pedestre, é o elemento fundamental. Eu acho que nenhum outro modo de transporte funciona se você não tiver como chegar até ele a pé. Então, o essencial da mobilidade hoje é a gente dar a condição de caminhabilidade para as pessoas, para que elas consigam chegar no transporte público, chegar na estação de compartilhamento de bicicletas, chegar na estação de metrô, de forma que a gente consiga gerar alternativas para o uso do carro. Eu acho que a grande luta que a gente tem hoje, o grande objetivo do plano de mobilidade é dar essas condições para que os outros modos de transporte funcionem de forma eficiente, com qualidade, pondo na realidade uma alternativa viável para as pessoas escolherem algo que não seja o carro. Beleza, então está interessante nesse tema nosso aí da mobilidade urbana, um tema super importante, mas a gente precisa fazer um intervalo e voltamos logo aqui no Realidades. Nós estamos conversando hoje sobre a questão da mobilidade urbana e nós temos aqui o Daniel Valença, da Amiciclo, Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, e temos também a presença do Sidney Schreiner, que é o diretor executivo de Planejamento e Mobilidade do Instituto Pelópio da Silveira, ligado à Secretaria de Planejamento Urbano. Nós falávamos sobre a questão, várias coisas do BRT, desses que ele está incompleto, precisaria ser reestruturado de alguma forma, A questão das calçadas que vocês falaram também, que tem que ser melhorado. E aí entra a questão do pedestre, Que a mobilidade se dá muito pelo pedestre. Como é que vocês estão vendo a situação do pedestre aí nessa configuração? O pedestre ele é prejudicado em várias frentes hoje. A gente tem questões como segurança pública, que não é necessariamente uma questão da mobilidade. Nós temos problemas como iluminação à noite, sombreamento durante o dia. Em cidades quentes como o Recife, isso faz uma diferença grande na hora da pessoa decidir pelo uso de um ou outro modo de transporte. A própria bicicleta, ela também é afetada por isso. A infraestrutura, a falta de infraestrutura adequada. A gente tem uma condição muito ruim de calçadas na cidade hoje, em parte pela estrutura que é colocada pela legislação hoje, onde o ocupante do lote é o responsável pela manutenção da calçada
Isso gera uma condição de calçadas degradadas, calçadas despadronizadas, com obstáculos. Para o pedestre, em condições normais de deslocamento, é muito difícil. Para as pessoas com deficiência, é praticamente impossível. Então, uma das grandes questões que a gente tem que abordar quando fala de calçada é a acessibilidade. Hoje a gente tem uma dificuldade praticamente global na cidade, em termos de andar, de se deslocar ao longo de uma calçada sem encontrar nenhum obstáculo. E nós temos ainda um problema muito sério com relação às árvores, que são muito antigas e já, pelo seu crescimento, ocuparam a largura da calçada. A calçada em si até teria largura suficiente para acomodar um cadeirante, por exemplo, só que a árvore às vezes ocupa 3/4 dessa largura e impede o deslocamento. Então são diversas questões que influenciam. O plano de mobilidade está trazendo a proposta da mudança com relação à responsabilidade da manutenção das calçadas, trazendo isso de volta ao poder público, de uma forma progressiva, começando pelos grandes eixos de deslocamento e depois avançando para a totalidade das calçadas, e trazendo também a padronização das calçadas, onde através de um manual a gente quer definir padrões construtivos, condição da calçada, dizer quando que ela tem que ser requalificada, quais são os problemas que são identificados, quais são as soluções que vão ser dadas para cada problema, não só com relação à manutenção dela, mas também como adequação da largura dela, que em cidades históricas como o Recife é um problema bastante recorrente. São muito curtas. Elas são muito estreitas. São estreitas, né? Exato. Estreitas. E aí, basicamente, a gente tem duas soluções. Uma é avançar sobre a via, né? E aí a gente tem rebatimentos de infraestrutura de drenagem, a própria arborização, a própria resistência das pessoas que utilizam o carro como meio de transporte. E a gente tem também uma outra solução, que é avançar para dentro do lote. E aí a gente tem problemas de desapropriação, tem a própria infraestrutura dos prédios. Então, nenhuma solução é simples. Todas elas são bastante complicadas de se identificar a melhor solução. Parte das calçadas, assim, é pensado alguma dimensão também mais da permeabilidade do solo, da questão ambiental, por exemplo, que eu lembro nessa discussão no Sul, quando trabalhava também com a área ambiental lá, que se tentou muito, assim, em alguns lugares conseguiu trazer dimensões mais de gramas, né? Não só pavimentar tudo, porque senão ele não tem permeabilidade. Exato. A ideia é que haja alguns tipos de calçadas que seja prevista a utilização de partes dela como gramados ou, enfim, solo permeável, de forma a aumentar a infiltração, reduzir o escoamento superficial da água, reduzir aí os problemas que a gente tem durante as chuvas, né? Olha, eu acho que na questão dos pedestres, a gente tem que também olhar um pouco além das calçadas. Para dentro da calçada, a gente tem parte desses problemas que o Sidney falou, mas também tem uma parte de gestão mesmo. Quando ele fala que as árvores tomaram os lotes, na verdade, muitas vezes os carros tomaram áreas e hoje em dia só são estacionamentos. A gente pode citar alguns exemplos. A Rua do Espinheiro, por exemplo, ela é uma rua que de um lado é só estacionamento do lado esquerdo e tem umas árvores muito grandes e boas, porque as árvores são boas para os pedestres, porque elas promovem um sombreamento necessário para que a gente caminhe numa cidade que temos um sol bastante considerável. Então, o outro exemplo, por exemplo, ali na Rua do Futuro, a prefeitura acho que delirou e recuou o muro do posto de saúde Albert Sabin na esperança de que outros locais da cidade fizessem isso. Ninguém vai recuar o muro de sua casa. Agora, o estacionamento continua ali, ocupando o espaço ao lado daquele local. Então, bastava tirar o local hoje, que é só para carros estacionarem, né? Mimar o motorista ali para deixar ele perto de sua casa, para colocar para os pedestres que precisam da sua segurança. Outras ações que foram feitas também nesse sentido, no pretexto de liberar espaço para o pedestre, a prefeitura muitas vezes agiu com brutalidade para cima dos ambulantes. Em locais como em torno de mercado público, tiraram os ambulantes das calçadas e os locais continuam com estacionamento, onde aquele local poderia ter sido utilizado
para os ambulantes passearem usar. O único local da cidade que não teve isso foi na Rua de 7 de Setembro, porque realmente é um fluxo muito grande de pedestres e eles preferiram, inclusive, tirar os estacionamentos para os carros. Mas a gente tem que partir disso para além da calçada, porque o pedestre, hoje, é uma das maiores vítimas do trânsito. Morrem muitos pedestres no trânsito. Fala-se muito dos motociclistas, mas eles são os que mais morrem. No Recife, se não me engano, foram mais de 100 mortes no trânsito por ano, do último dado que a gente tem. E onde é que acontecem essas mortes? Principalmente no momento de cruzamento, naquele momento em que o pedestre vai entrar na área mista, né? Então, nesses locais, nos cruzamentos, nos locais que os pedestres têm que fazer a travessia, é que falta a estrutura necessária. A gente precisa de faixas que façam o motorista reduzir a velocidade para que o pedestre possa atravessar, porque apenas a pintura não tem gerado efeito nos nossos motoristas, deles pararem para o pedestre atravessar. A gente tem que ampliar as esquinas para que a esquina seja mais curto o espaço para a gente chegar para o pedestre chegar do outro lado, né? A gente precisa que também essas esquinas sejam tenham uma estrutura que faça com que o motorista faça a curva com mais dificuldade, ou seja, que ele diminui um pouco a velocidade de fazer a curva. Porque hoje eles fazem a curva com velocidade por cima das faixas do pedestre. Então, hoje em dia, o pedestre não consegue dominar a rua para fazer a travessia e a gente tem como colocar a estrutura para as pessoas nesses pontos críticos e assim gerar segurança. A estrutura nisso. Seria o que essa estrutura? Diz maior controle? Sim, a própria redução da velocidade máxima das vias é uma forma disso, né? Porque isso está previsto lá no plano de mobilidade. A gente reduzir de 60 para 50 em locais de 30 km por hora, por exemplo. A gente pode colocar estruturas, por exemplo, isso que se chama de lombofaixa, que é uma faixa que é também uma lombada. Isso a gente tem ali no aeroporto, tem acho que no centro do Recife, no Recife Antigo. Então, uma lombofaixa, isso é uma forma que o motorista vai ter que reduzir e assim o pedestre consegue dominar a via para poder atravessar. Esse que a gente chama de martelo, que é esse prolongamento da esquina. É proibido estacionar nos últimos 5 metros até a esquina. Então, em vez de a gente deixar esse espaço com asfalto e que acaba com que o motorista estacione nesse local e que dificulta a travessia do pedestre, que dificulta a visibilidade dos outros motoristas para esse pedestre, então a gente pega e estende a calçada para o lugar dessa vaga, que não é vaga, né? Para o lugar desses 5 metros eixo, e assim o pedestre ele vai atravessar um espaço menor, né? Ele vai, em vez de ele atravessar 9 metros, digamos, né? 3 metros de um estacionamento, 3 metros da via e 3 metros do estacionamento do outro lado, ele passa a atravessar 3 metros daquele ponto, de um ponto para outro, que é o sol da via. Então, são formas que a gente tem de modificar a estrutura viária, né? Avançando para cima do asfalto e assim dando proteção aos pedestres e também para todos, né? Porque isso, de certa forma, acalma o trânsito, se chamam estruturas de acalmamento do trânsito. E acalmando o trânsito, todo mundo vai fluir mais devagar, mas também vai fluir mais. Então, isso é uma forma também de fluir o trânsito, deixando todos calmos e serenos. Às vezes quem está lá no carro, ele quer chegar rapidinho, né? Aí vem aquele engarrafamento, já fica pé da vida e vai, né? E como é que eu vou... Mas essa questão é uma questão de organização, né? Porque não necessariamente uma velocidade maior permitida, né? Pode também... Exato. Né? Exato. Inclusive, a questão da segurança viária, ela é uma das prioridades do plano de mobilidade. Nós temos, dentro das políticas setoriais de mobilidade, uma política específica sobre segurança viária, onde diversas ações são previstas, redução de velocidade, velocidade máxima das vias. A velocidade máxima ela tem uma influência direta na probabilidade da pessoa que é atropelada sobreviver ou não àquele incidente. Então, com a redução, às vezes, de 10 km por hora na velocidade máxima, você aumenta a probabilidade da pessoa sair viva em 30%, 40%. Nossa. Então, é um impacto que tem uma diferença, tem uma influência muito grande na redução do número de pessoas que morrem atropeladas na cidade. Recife, infelizmente, é uma das cidades do Brasil onde há um maior número de atropelamentos, de mortes no trânsito. E a gente está, além dessas ações operacionais, com algumas propostas de intervenções que facilitam a pessoa atravessar a rua, né, que é a coisa mais simples que a gente faz em termos de mobilidade, atravessar uma rua, e é onde a maioria das pessoas morrem. Então, a ideia é a gente reduzir a exposição dela ao carro, ou seja, reduzir o espaço de travessia, como o Daniel comentou, reduzir a velocidade do carro, garantir que hajam semáforos nas vias
onde há menos oportunidade de travessias para os pedestres, pensar nas pessoas que não dispõem de plena capacidade de locomoção, então a gente tem que pensar nas pessoas nos cadeirantes, nas pessoas idosas, as pessoas que demoram mais tempo, de uma forma geral, para atravessar a rua, e conscientizar o motorista de que ele pode estar com pressa, mas a pressa dele não vale a vida de ninguém. E essa cultura, né? Pelo jeito que vocês colocaram, é fundamental a gente modificar uma cultura do automóvel, né? Que as pessoas possam perceber que isso está se tornando cada vez mais difícil, estressante, né? Impactante em vários sentidos, né? E como cultivar um pouco essa cultura e, ao mesmo tempo, também caminhar para essas dimensões de alternativas, né? Atrativas para que as pessoas também possam deixar o automóvel, né? A gente precisa primeiro exatamente criar essas alternativas a partir do investimento, dos recursos que estão aí. Os recursos, como eu disse, se investe 90 milhões por ano em asfalto, isso causaria uma transformação muito grande em infraestrutura para os outros modos de transporte. São infraestruturas muito mais baratas, calçada é mais barato que asfalto, ciclovia é mais barato do que asfalto e faixas exclusivas de ônibus são mais baratas que asfalto. Então, com isso, a gente consegue com que as pessoas não percebam que existem alternativas, passem a utilizar essas alternativas e, com isso, gera-se a empatia e gera-se outras formas de deslocamento. Então, precisa desse investimento direto, né, para alterar essa cultura, que é uma cultura que não é predominante na sociedade. Apenas 20% das pessoas utilizam o automóvel no Recife. Então, 20%. Exato. Então, os outros... Correto? 20% a 25%. Os outros 75% estão usando outros modos de transporte. Né? Então, a gente também não precisa só ficar pensando neles, tá ligado? E eles receberem talvez todos, 25% da população ocupando 80% das vias, recebendo quase 90% dos recursos ou mais. Então, a gente precisa mudar essa equação, inclusive para inverter as prioridades, inverter essa hierarquia que se gasta mais com quem tem mais, que é quem pode ter e manter um automóvel, e se gasta menos com quem tem menos. Engraçado, né? Como essa questão da mobilidade também reflete um pouco a diferença de desigualdade no país, né? A questão social, a questão, né, da quem é incluído, quem é excluído, quem tem mais poder, também é um 25% que está ali as pessoas que têm provavelmente muito mais influência, né? Não é uma coisa simples, né? Os resultados da nossa pesquisa de 2015 mostram que na faixa de renda até um salário mínimo, só 6% das pessoas utilizam carro. Enquanto o ônibus, a caminhada é mais de 50%, o ônibus fica em torno de 20%, 30%. Então, a gente... O pessoal caminha, né? Então, as pessoas caminham. E bicicleta, né? E, principalmente, a gente tende a falar das pessoas considerando somente os adultos. Se você pensar que a maioria dos estudantes das escolas públicas, por exemplo, vai para a escola a pé, esse número é gigantesco, o número de pessoas que vai para a escola a pé. Quando você leva em consideração pessoas que fazem seus pequenos deslocamentos a pé, que saem de casa para ir num correio, para ir no banco, para ir na farmácia, para ir no mercado, e elas fazem isso a pé, esse deslocamento ele é tão importante quanto o deslocamento da pessoa que está indo de carro para o trabalho. Não há por que analisar isso de forma diferente. Então, quando a gente coloca todos esses deslocamentos juntos, a gente vê a importância do deslocamento a pé na vida das pessoas. Inclusive, a gente tem visto um fenômeno bastante estranho, que é as pessoas fazerem pequenos deslocamentos de carro. 2, 3 quadras, ir na padaria de carro. Será que tem a ver com coisas de segurança também? As desculpas são inúmeras, né? À medida que você vai colocando soluções para as desculpas, vão surgindo outras. Então, é muito inseguro, eu preciso dar várias voltas durante o dia, eu preciso levar as crianças na escola, eu preciso isso, eu preciso aquilo, mas quando o carro não está disponível, as pessoas acham alternativa. O carro é muito confortável, não há discussão sobre isso, ele é o meio de transporte mais confortável que tem. Só que, infelizmente, não existe espaço suficiente para todo mundo usar carro ao mesmo tempo. Falando nisso, é interessante, né? Como às vezes você vê e parece que tem dia que não sei porquê, parece mais carro na rua, às vezes a questão do clima também, e aí o negócio fica difícil, né? Fica um engarrafamento muito grande. Outros dias parece que está um pouco, né? A gente vê pelas férias, né? Quando as crianças não vão para a escola, que o trânsito dá uma melhoradinha e tal.
Agora você imagina, se muita gente resolve sair com o seu carro naquele dia, ferrou, né? Acabou. Sim. A cultura do uso do automóvel ela é bem individualista mesmo, né? E ela é promovida isso em vários âmbitos, né? A TV, né? As publicidades são voltadas para o individualismo quando no uso do carro. Né? E acho que para além do espaço que o Sidney colocou, tem outras coisas. A Terra não aguenta a gente ter tantos automóveis, né? Tipo, a cidade não aguenta a gente ter tantos automóveis, tipo, causando tantas colisões, causando tantos atropelamentos. E o automóvel, ele não é só um meio de transporte, né? Ele é uma coisa que tem a ver com um status, que tem a ver com muitas coisas, né? Dessa coisa que você falou do individualismo das pessoas, né? Mas esse é um tema importante que a gente vai continuar discutindo aqui no Realidades. Depois do nosso intervalo, voltamos já já. Nós estamos conversando hoje sobre a questão da mobilidade urbana, os pedestres, as bicicletas, ciclovias, né, o transporte público, os automóveis. E nessa parte dos automóveis, vamos perguntar aqui para os nossos convidados sobre os impactos do automóvel. A gente sabe, né, da importância, né, as pessoas se conectaram muito a isso, o conforto e tudo mais. E nós vivemos quase que não uma civilização muito do automóvel, se bem que, como vocês colocaram, é o que 20 e poucos % apenas que utiliza, né? Na verdade, os outros meios são muito mais utilizados, mas a gente olha para a cidade e é cheio de automóvel, né? Que impacto tem um automóvel numa cidade, sistemicamente falando, em todo, né? No desenvolvimento de um país, ambientalmente falando, né? Como é que vocês veem isso? Os automóveis eles têm um papel meio que devastador das cidades, né? Quando eles chegam em grandes quantidades, a gente vê que há uma grande perda nos desempenhos econômicos. O São Paulo fez recentemente uma pesquisa de 4 bilhões de perdas só na questão do estresse, de atrasos e tudo mais. 4 bilhões de... Bilhões de reais. Do que? Com gasto? Gasto só com engarrafamento. Engarrafamento. Exatamente. Então tem um custo do engarrafamento, é um dos custos que não é levado em conta pela questão do uso do automóvel. Nós temos os custos ambientais, ou seja, a gente gera poluição, a gente gera guerras, a gente gera poluição ali nos mares, né, matando a fauna marinha, que a gente até às vezes se alimenta dessa fauna. Então são outros custos que também não são levados em conta. Parece que quando a gente aperta o acelerador nada está acontecendo. E hoje um dos custos que a gente combate muito é a questão do custo da saúde, né, a questão de mortes, colisões, atropelamentos e mortes no trânsito, que hoje são custos que a morte é imensurável, né? Colisões e atropelamentos, só um motociclista que esteja no hospital é cerca de R$200 mil o custo de cada motociclista que vai para o hospital na restauração, por exemplo. Então, tipo, hoje existe um déficit, né, muito grande pela realmente essa abertura de mercado que tem para os automóveis usarem as vias livremente, né? Então, isso é uma das coisas que o automóvel tem como externalidade e que ninguém tem visto. Se os governos só ficam olhando para IPVA ou para os impostos advindos da gasolina, vai acontecer o que está acontecendo com o Recife. A gente perde muito com o automóvel, se estressa a população, né, perde-se a rua, impermeabiliza-se os locais. E em 100 anos, é realidade, o Recife vai estar debaixo d'água devido às mudanças climáticas. Então, a gente tem que começar a mudar agora os hábitos nesse momento. Talvez 10 anos atrás já deveria estar começando a mudar para que a gente não seja afogado. Sim. Sidney? A gente observa uma série de impactos do sistema de mobilidade como um todo, e o carro ele sempre tem um destaque nisso por conta da eficiência, né? Então, ele tem um consumo de combustível muito alto para a quantidade de pessoas que ele transporta. Um carro popular médio, ele gera em torno de 300 gramas de monóxido de carbono por quilômetro. Significa que a cada 3 quilômetros que você roda com o seu carro, você está deixando 1 quilo de poluente, de monóxido de carbono na atmosfera. Cada 3 quilômetros que a gente andar, 1 quilo de poluição. É incrível. Então, né? Se você pensar o quanto você roda durante um ano inteiro, a quantidade de emissões é muito grande. A gente está num momento agora em que deixou de ser uma perspectiva futura de impacto, a gente já começou a sentir, alguns lugares estão sentindo mais que outros. Nós fizemos uma pesquisa aqui com os dados da bilhetagem eletrônica do VEM,
daquele vórtice ciclônico que aconteceu aqui no Recife. E nós identificamos que naquele dia 93 mil pessoas não conseguiram utilizar o transporte público para voltar para casa. Então, imagine o impacto que isso tem na vida das pessoas. Isso foi um dia. À medida que esses eventos climáticos mais extremos, eles começam a se tornar mais frequentes e mais intensos, esse número vai aumentar quando você analisa, numa perspectiva de um ano, por exemplo, o custo que isso gerou adicional para a sociedade é muito grande. Além disso, a gente tem as questões de acidentes, como o Daniel falou, a gente tem um aumento de consumo de combustível que leva a uma exploração mais agressiva do meio ambiente, a gente tem o próprio uso do solo, ocupação. Você mesmo comentou que a gente olha, para todo lado que a gente olha tem carro, né? Então, pouco mais de uma pessoa, em média, a gente tem em torno de 1,4 pessoas por veículo, na média da cidade. Algumas áreas da cidade chegam a ter 1,2 pessoas por veículo. Então, é um uso muito ineficiente, o carro ocupa um espaço muito grande. Se você pegar uma quadra que esteja com o trânsito parado por conta de um semáforo, e se você tiver um ônibus nessa quadra e o resto forem carros, normalmente no ônibus tem mais pessoas do que em todos os outros carros dessa quadra juntos. Então, é um uso ineficiente de espaço. A gente tem áreas imensas de estacionamento que ficam ocupadas durante o dia todo. Uma pesquisa do Plano de Mobilidade mostrou que nós temos espaços onde os carros ficam até 18 horas estacionados durante o dia. Isso é espaço público, que podia estar sendo utilizado para um outro fim, um fim mais produtivo. Então, isso leva também a gente pensar a questão do investimento da própria pessoa. Ela está alocando uma quantidade muito grande da receita dela para um bem que ela usa por 2% do dia, 3% do dia. É ineficiente. E aqueles projetos, né, que talvez até a prefeitura pudesse também estimular isso, a governança em geral, não só a prefeitura, né, o Estado, etc. Aqueles projetos que tem em alguns países, por exemplo, que você tem os usos coletivos de automóvel, como tem a bicicleta, né? Você tem os pontos que você pega uma lá em Paris, por exemplo, em vários lugares você tem os carros elétricos, né? E esse, aliás, é um dos sonhos de muita gente aqui na área ambiental, que se pudesse estimular isso no nosso país, mas parece que não sei o que segura isso tanto, né? Em outros lugares isso já é tão mais utilizado, o carro elétrico, mas também os coletivos elétricos, né? Eu ouvi falar até que também existia um tipo de plano, alguém que tinha feito um planejamento isso para instaurar algo em Recife, mas isso também não vai para frente. Eu não sei essa discussão, como é que está a implantação dos coletivos elétricos, do automóvel elétrico, dos elementos partilhados, né? Como é que é isso? Um carro elétrico, você tira a poluição do Recife para Termo Pernambuco em Suape, né? Então, a gente não resolve muito exatamente pelo que o Sidney está dizendo. É um desperdício muito grande por causa do formato, do peso do veículo para levar 70 quilos de carne humana, entendeu? Sim. Então, ele é um veículo que, ele é espacialmente ineficiente. Então, ou a gente muda esse tipo de veículo como um todo, ou seja, a gente deixa de ver o carro como esse objeto de 1 tonelada, ou a gente vai estar realmente colocando as mesmas coisas. Então, um carro elétrico estacionado, ele vai ocupar o mesmo espaço hoje de um carro normal estacionado. Ele vai causar o mesmo engarrafamento do que um carro normal estacionado. A única diferença é que a poluição daqui vai para Termo Pernambuco. Um exemplo de ocupação de espaço, que eu lembrei com o Sidney, a gente faz uma ação chamada Vaga Viva, onde a gente ocupa as vagas de estacionamento, né, com outra coisa que não um automóvel. Então, a gente recentemente fez uma que ocupou 6 vagas de automóvel. Então, 6 vagas de automóvel iriam quantas pessoas? Se ele estivesse completamente cheio, 30 pessoas. Pois bem, tinham 30 pessoas nessa vaga viva, 25 bicicletas, 2 barracas de camping, 2 mesas, 8 cadeiras, tinha uns colchões infláveis para as pessoas sentarem, tinha uma churrasqueira, estava todo mundo tocando violão, só porque a gente, em vez de estar com um carro ali, a gente ocupou esse espaço com outro uso. Então, como o Sidney falou, é um uso muito improdutivo do espaço. A prefeitura perde muito dinheiro deixando tantas vagas gratuitas em tanto local da cidade. E quando cobra a Zona Azul, é sobre irrisórios R$3, né? Que se a gente fosse corrigir da inflação desde que foi criado para cá, já deveria estar em R$5.
né, que qualquer estacionamento privado já cobra R$10 ali a hora. Então, a gente vê que a prefeitura tem perdido dinheiro. O espaço, aquele espaço ali que está sendo dedicado a automóveis parados, estacionados, é dinheiro perdido pela população que está sendo subsidiada pela prefeitura, quem usa o carro. Sidney. A ideia, a gente tem trabalhado dentro do plano de mobilidade para gerar alternativas, gerar propostas e ambientes de experimentação desses outros modos. A gente já tem aqui no Recife o sistema de bicicleta compartilhada. A ideia é que a gente amplie isso, promova a ampliação, isso não cabe necessariamente ao Poder Público Municipal, mas que a gente ajude a promover isso, implante um sistema que seja integrado ao transporte coletivo, né, onde você possa utilizar a bicicleta para chegar até o transporte público, ampliar a área de abrangência do transporte público através da bicicleta. E já houve algumas experiências de veículos compartilhados elétricos aqui na cidade. Foi um projeto piloto do Porto Digital, ainda bastante incipiente. E eu acho que com o advento dos aplicativos que a gente tem hoje, isso se torna um pouco mais restrito à possibilidade de ampliação desses sistemas compartilhados focados no veículo. Acredito que a bicicleta tenha um futuro mais interessante nesse sentido. Ao mesmo tempo, a iniciativa privada tem colocado diversas propostas, né? A gente tem alguns sistemas que oferecem compartilhamento, tem alguns sistemas que oferecem agora alguma coisa entre o compartilhamento e o sistema de aplicativo tradicional. Então, isso está muito mais tendo origem na iniciativa privada e cabe ao plano de mobilidade gerar o ambiente propício para que isso se desenvolva. Naturalmente, a gente entende hoje que o sistema de aplicativos, por exemplo, ele não reduz o número de carros na rua. Ele reduz o número de veículos estacionados, mas a quantidade de carros na rua, inclusive, existem estudos mostrando que isso aumenta. De qualquer forma, isso ajuda um pouco a reduzir a dependência do espaço público com estacionamento e promove alternativas para as pessoas. A gente sempre está na busca de alternativas, de novas formas de se deslocar na cidade. A gente até brinca que o ideal da mobilidade é a não viagem, né? Você poder resolver todos os seus afazeres localmente. Eventualmente nem saindo de casa para trabalhar, por exemplo, como é o caso do teletrabalho, outras formas que tem de interação entre as pessoas. Mas o poder público não vai necessariamente propor algum sistema. E uma boa parte das questões do inchamento, né, dessa questão do trânsito tem a ver com as cargas, né, as cargas do comércio, né, a gente vive de cargas para lá e para cá, caminhões e tudo mais, né, pequenos transportes levando para todo lado. O consumo, ele exigiu isso, né? A vida nas cidades, ela depende do abastecimento dessas cidades. A gente teve uma oportunidade de sentir na pele, né, o que a falta do transporte de cargas impacta na vida das pessoas, agora na última greve que houve do transporte de carga. Sim, dos caminhoneiros. Exato. Isso foi a carga regional, em sua grande parte, que foi paralisada e, por consequência, a distribuição interna na cidade também parou. Mas, no dia a dia, a gente parece que não percebe a relação do caminhão que está na rua com o que ele está carregando. Porque nós queremos o supermercado abastecido, mas nós não queremos o caminhão na rua. Então, cabe ao plano de mobilidade tentar equacionar isso, propondo formas de operação de carga e descarga mais adequadas ao ambiente urbano, inclusive restringindo o tamanho do caminhão, por exemplo, de forma que você tenha veículos menores, mais adequados à convivência com as pessoas que estão ali atravessando a rua, com ciclistas, com os outros motoristas, e também mantendo níveis de poluição adequados, né? A gente sabe que os grandes veículos, os caminhões e os ônibus, eles produzem muito mais emissões do que um carro. A diferença é que eles carregam mais pessoas, mais cargas e se tornam mais eficientes nesse sentido. Eu acho que é uma perspectiva que precisa ser sempre discutida quando se fala de mobilidade, já que ninguém consegue viver na cidade sem ir no supermercado, sem ir na farmácia, né? Sem fazer compras de uma forma geral. E, Daniel, a questão do plano diretor cicloviário, como é que está isso? O plano diretor cicloviário foi um plano feito pelo governo do estado. Ele é assinado pela Prefeitura de Recife, inclusive pela Prefeitura do Recife.
E a execução dele deveria começar desde 2014, porém ele vai a nem passe tartaruga, porque a minha tartaruga em casa é mais rápida do que esse plano. A gente deveria estar com 280 quilômetros hoje de ciclovias no Recife, por causa do plano de cicloviário. 280 deveria? Deveria, estamos com 52. Bem menos. Né? Bem menos, e isso boa parte já tinha existente. Então, eu acho que ele está muito além da sua capacidade de implantação. Não é uma infraestrutura cara de implantar, é só realmente a questão de priorizar. E as poucas estruturas que estão sendo feitas pela gestão atual estão sendo exatamente fora do plano diretor. Eles, inclusive, colocam... o plano diretor diz que são tais ruas, eles preferem colocar em ruas no entorno, ruas em outras ruas que complementam, dizendo que estão complementando o plano diretor cicloviário, que ainda não existe, que não está sendo implantado por eles mesmos. Então, existe uma incoerência no discurso aí, né? Existe uma certa vontade de bater meta de quilômetros de estrutura, só que essas estruturas elas têm que ser colocadas no local que dá proteção ao ciclista. Então, não adianta nada fazer a estrutura na Rua da Coragem, que é uma rua super calma, 30 km por hora, que durante a noite as pessoas dão uma volta ali na Praça do Hipódromo a pé, né? Tem muita gente, então não adianta nada colocar a estrutura naquela rua, porque os ciclistas estão sofrendo risco na Estrada de Belém. Então a Estrada de Belém, que é onde passa ônibus, onde passa carro, que eles estão em alta velocidade, onde os ciclistas também têm seus pontos de interesse para utilizar a via, e também é uma via muito mais natural de trânsito, não tem nessa via. Então, o que a gente tem visto na cidade é uma implantação de estrutura cicloviária sem querer criar nenhum confronto com ninguém. Isso não vai acontecer nunca. A estrutura cicloviária vai ser colocada lá para exatamente evitar o confronto do motorista com o ciclista e assim gerar segurança e assim gerar com mais pessoas pedalem, com mais pessoas pedalando, menos trânsito para a cidade. Sidney, nesse minuto final aí que nós temos, o que você gostaria de fazer como consideração aí? Um dos grandes desafios do plano de mobilidade é exatamente colocar esses diferentes planos que existem para a infraestrutura de mobilidade da cidade, o plano diretor cicloviário, o plano diretor de transportes urbanos, o projeto de requalificação de calçadas, de forma conjunta e integrada para que eles possam ser executados de forma a atenderem todas as demandas da população, permitirem que todos os modos de transporte sejam utilizados e a gente consiga melhorar a demanda, a mobilidade das pessoas, seja lá qual for o modo que ela estiver usando. É um planejamento bastante grande aí que a gente certamente vai ter que trabalhar outros temas aqui no Realidades mais adiante sobre esse ponto. Antes de encerrar, vamos deixar também o nosso e-mail de contato para qualquer sugestão e tudo mais, né, que é o realidades.tvu@gmail.com, realidades.tvu@gmail.com. Pode acompanhar a gente também na rede social Facebook, nós temos lá a página do Realidades TVU, né? Você pode interagir, ver lá as fotos que a gente coloca e tudo mais, os programas, né? Dá também as suas sugestões aqui para o Realidades. Então vamos agradecer muito aqui a presença do Daniel Valença, da Miciclo, né? Ele é diretor lá da Associação dos Ciclistas do Recife, e também do Sidney Schreiner, que é o diretor executivo lá do Instituto da cidade Pelópidas Silveira, ligado ao planejamento urbano da cidade do Recife. Obrigado a eles e a todos, até a próxima.